escuta o que o Senhor tem para dizer com você. Aleluia! Aleluia. Por que estás pensando em desistir? Esqueceste que eu enfrentei por te amar? Não lembras, filhos, que suportei a todos açoites e que em minha cabeça colocaram a coroa de espinhos? Não lembras que tive que caminhar pelas ruas centrais de Jerusalém, carregando uma pesada cruz, vendo meu sangue se esvaindo pelo chão a cada passo dado? Não lembras dos cravos que furaram minhas mãos e meus pés e da lança que ao meu lado traspassou? Morri por tua vida, filho, mas ao terceiro dia eu ressuscitei e hoje estou aqui, estou aqui para te abençoar. Oh, 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 filho, filho, eu estou aqui, te estendo a minha mão, eu renovo tuas forças, te levanto desse chão. Filho, eu não te esqueci e nunca te abandonei, precioso és pra mim. Glória a Deus! Aleluia! Minha vida entreguei lá na cruz por te amar, o meu sangue derramei pra vitória te entregar. Filho, eu por ti morri, mas a morte eu venci pra te dar a vida eterna. Aleluia, é uma oração falando bom da nossa vida até a glória dele. Pra te dar a vida eterna. Aleluia. E aqui eu agradeço essa rica e gloriosa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Alexandre se colocou para ficar. Dizer que Deus é grande, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia! Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Amém, Jesus! Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Amém! Irmãos, eu acho que lugar de ficar calado é no cemitério. A gente não está no cemitério, a gente não está no velório. Nós estamos na presença daquele que é, daquele que sempre vai ser na nossa vida. Devido a muitas coisas que eu tenho passado, ontem eu chamei Deus para conversar. Eu costumo dizer que minha oração não é uma oração, é uma conversa. Eu me sento na cama e digo: Deus, agora eu e o Senhor, vamos lá. Senhor, eu não entendo qual o significado da minha vida nesse lugar. E eu quero dizer para a irmã que louvou o último hino, que esse hino foi uma resposta às minhas orações. Glória a Jesus! Em outras palavras, Deus estava dizendo: tu lembra quando eu estive contigo ali naquele hospital? Quando todo mundo te esqueceu, eu estava contigo. E eu dizia a ele: eu tenho o costume de pôr um fundo de oração, porque atrás da minha casa tem um bequinho que não passa muita gente, eu não gosto que ninguém escute. E eu comecei a falar com Deus, e Deus me respondeu. Deus me respondeu hoje. Mas Deus, Ele sabe o que faz. Tentaram de tudo para me fazer parar, tentaram de tudo para que eu parasse na metade do caminho. Mas eu disse a Deus: Deus, só esqueceram de um detalhe. Eu usei até uma estrofe de um hino: é que Deus é meu amigo. Eu tenho a honra de dizer que Deus é meu amigo. E eu costumo dizer: Senhor, eu só sei fazer uma coisa, que é adorar. Pode soltar. Aleluia! Glória a Deus! Grande, grande Deus! Aleluia!
sei o que em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser. É verdade. Mesmo assim ele me abraçou. Eu peguei tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo eu tenho ele me deu. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quem viu, não entendo por que me amou. Aí que amor. Eu não sou o que deveria ser. Aleluia, meu Deus. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Aleluia, glória grande. Eu sou falho e ele é fiel. Aleluia. O que eu deveria era morrer, Aleluia. mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Aleluia. Eu jamais saberei Glória quem me escolheu. Mas de uma coisa eu tenho certeza, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por quem me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você acha que Deus ele não lhe conhece, mas ele lhe conhece sim. Assim como você conhece qualquer outro objeto seu, Deus lhe conhece. Rapidinho, hoje eu levei a minha motozinha para consertar e quando eu peguei eu senti aquele negócio diferente, aquele negócio sem querer se mover, e eu disse, tem alguma coisa errada. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente sabe quando há algo errado em nós. O Espírito Santo, ele nos acusa, ele nos cobra, não porque ele quer o nosso mal, mas porque a própria Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. O cuidado que o Espírito Santo tem com você é muito grande. E eu vou te dar um conselho: nunca duvide da intimidade, do tamanho da intimidade que o teu irmão tem com Deus. Aleluia. Nunca duvide. Glória. Pode ter certeza que você pode ter essa mesma intimidade, basta você se achegar mais a Deus. É Que Deus verdade. abençoe. Aleluia. Glória a Deus, Deus. aleluia. Glória Glória a Jesus, aleluia.
Nosso pastor está com a oportunidade. Glória. Amém? Aleluia, amém. Eu não sei o que ele viu em mim. Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos a Deus nessa noite. Culto de Santa Sé, um culto de muita alegria. Aleluia. Né? E é um medicamento que a gente toma uma vez por mês. Né? É muita alegria. Muita gente fica curada quando toma a Santa Ceia. É verdade. Né? Os pobres. Nosso irmão Edinaldo vai fazer a leitura. Ele vai trazer a palavra. E depois a gente vai dar continuidade. Hoje a gente tem 2 meninos para apresentar, tem 3, né? É tudo miudinho, um menino pequeno. Aí fora, graças a Deus, ao de Graça e a de Pires, né? Pires 2, Pires 1, Pires 2, vai apresentar os 2. Nosso irmão Edinaldo, venha fazer a leitura. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Seus irmãos, da paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre de estar aqui mais uma noite junto com os irmãos, reunidos em um só corpo, né, em um só pensamento. E eu quero ler aqui no livro de João, capítulo 13. É noite também de pedir perdão, já peço perdão a minha irmãzinha Cessa, né? Peço perdão a ela. E alguém mais, se eu tenho falado alguma coisa que ficou marcado, também eu quero também pedir perdão, porque a vida é assim. A gente tem que pedir perdão e aprender também a perdoar. João capítulo 13. Vamos ler, capítulo 13, vamos ler. Vamos ler a partir do 5. João 13 e 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. 6. E aproximou-se de Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, aleluia, mas não todos. Amém? Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, meu Deus, por cada servo teu que se encontra aqui presente, meu Deus, por esse ministério que tu plantou aqui na Vila do Vintém, meu Deus, para pregar a tua palavra, para que nós venhamos aqui dar testemunho, meu Deus, aleluia, de vida. Nos ajuda, Senhor, aleluia. Continua na direção desse trabalho, usando o teu servo que está aqui, aleluia, guiando ali a tua vontade, meu Deus. E para aquele que vai trazer a tua mensagem também, Senhor, abre a porta da palavra para aquele, aleluia, que necessita completamente de ti, pois sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer. Sem ti, Senhor, nós não somos nada. Nós já somos poeira que é levado pelo vento e nem volta mais, nem de Jó. Nós somos habitantes de casa de lodo, a quem tu não confia. Mas nos ajuda, Senhor, porque nós confiamos na tua presença. Nos ajuda, eu te peço e eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo.
Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Glória a Deus. Estamos gratos a Deus nessa noite. Mas vai apresentar todos que já daqui, né? Só tem de fora quem está me visitando. A moça que está ali veio com Eduarda, não foi? Como é teu nome? Mariana está nos visitando nessa noite. E aqui tudo é de casa. E os irmãos digam: seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Glória. É alegria, né? A gente se alegra quando tem um visitante conosco. Quem sabe que hoje pode ser o dia, né? Hoje pode ser o dia de salvação. Glória a Deus. Quando a gente, uma pessoa se entrega para Cristo num ponto de pregação ou na igreja, que nós está, o nosso coração faz assim, né? Me enche de alegria e trava com tanto amor, não é? Hoje pode ser o dia, né, Eduardo, né? Mariana. Vamos chamar a criança que elas vão nos louvar para Deus e a gente fica ligado no trono da graça para receber da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite maravilhosa, que quando a gente está tudo ligado na graça, Deus começa a trabalhar dentro do nosso lar, dentro da família, nas portas de emprego e na saúde, quando está tudo ligado num só pensamento. Amém? As crianças louvam para Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas ouvi dizer que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra.
mim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu vou, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agradeço a oportunidade. A nossa irmã Nazaré. Nós vamos recolher livros e ofertas, irmão, com esse louvor da nossa irmã Nazaré, e o nosso irmão Rachid vem orar. Quem me precisa de oração? Pai amado, Pai Santo, Pai querido, Tu és fiel, todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nessa hora, recolhimento das minhas ofertas, que o Senhor possa estar abrindo porta, que o Senhor possa estar repreendendo todo o nome da Tua igreja. Fica conosco, essa oração que eu te faço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda vai fazer. Porque o nosso Jesus, Ele é lindo, Ele é bonito, Ele é maravilhoso e Ele é cheiroso. E Ele é fiel. Amém? Vou deixar para a igreja, é o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, grande é o Senhor dos exércitos. Quem sabia que em Samaria não havia suprimento? Aleluia, glória a Deus. Deus começa a agir e o exército que veio para destruir não foi para trazer alimento. Aleluia. Deus é leprosos que fazem barulho, o exército foge e tudo deixou. Providência de Deus, cuidando dos seus. Se a Maria se alegrou, vejo você
esconder. A ordem de Faraó, ainda criança lá discípulo, menino deveria morrer. E no seu estilo, sua mãe coloca o menino e deixa morrer o menino. A filha de Faraó, o menino achou. Chamou a mãe do menino para tomar conta dele. E o salário ainda pagou. Mesmo você preocupado com coisas tão pequenas, como se Deus não pudesse resolver. O Deus do passado não mudou, é o mesmo. Aleluia, glória a Ele Deus. descanse, Ele vai te socorrer. Creia e descanse, Ele vai te socorrer. Agradeço a Deus. Aleluia, glória a grande Deus. Irmão, nosso irmão Adinaldo vai fazer a explanação da palavra e a gente continua ligado no trono da graça Aleluia. a receber nessa noite, nesse lugar maravilhoso. Ainda nessa oportunidade, eu desejo vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Tem apenas 15 minutos, porque tem 15 minutos para a ceia, né? Mas vou enfadar também os irmãos. Foi dado a mim a confiança nesta noite, primeiramente permitido por Deus e depois pelo homem, né? Que está na frente aqui do trabalho. Glória a Deus por isso. A gente leu aqui no livro de João, capítulo 13. Vou ler apenas um versículo para a gente recapitular. Vou ler o 10. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Glória a Deus. Uma passagem, irmão, bem aqui conhecida da igreja, né? Quem ouviu falar aqui de Jesus? E também ouvimos falar muito dos seus discípulos, quando o Senhor ele resolveu escolher para si. Nós sabemos que a Páscoa é uma celebração. Jesus ele lavou os pés dos discípulos antes da Páscoa. A Páscoa é uma comemoração da libertação do povo do Egito. Glória a Deus. Sabemos também que a Páscoa, os judeus, ele comemora com o cordeiro, com o pão ágil, que é um pão sem fermento, o qual a gente vai hoje comer, que representa o corpo de Cristo, e uma planta chamada mitza, que quer dizer uma erva amargosa. Ele celebrava, lembrando ali a libertação do povo do Egito. E nós sabemos que todos nós fazíamos parte do Egito. Todos nós éramos escravos do diabo, porque fazia a vontade dele. Mas Jesus, com seu braço poderoso, nos alcançou e nos libertou, nos aliviando o fardo pesado, o qual o nosso adversário ele colocava, aleluia, no nosso lombo. Glória a Deus. E nós vemos que para chegar a este ponto aqui, em Lucas capítulo 5, vamos ver que Jesus ele se aproxima de Pedro ali na lagoa de Genezaré. Pedro e seus discípulos, que ainda não era discípulo, tinha passado toda a noite pescando. E Jesus resolveu chegar perto desses homens.
Eu creio que o pensamento do Senhor era: eu vou chegar, aleluia, nessas terras secas e vou plantar, eu vou semear ali a minha palavra. E quando o Senhor chega, eles estavam ali lavando a rede, estava triste porque passou toda a noite, irmão, e não pescou. Já pensou você trabalhar o mês todo ou uma semana e chegar na semana final e não receber? Você vai ficar triste. E eles se alimentavam com peixe, também pagava os seus tributos quando eles pescavam, então eles vendiam, era o meio de vida deles. Mas Jesus criou essa situação para se aproximar desses homens, homem de coração duro, uma terra seca. Ele disse: mas eu vou semear, e desta terra seca eu vou colher bom fruto. Aleluia. Aí ele chega e se aproxima do barco de quem, irmão? De Simão Pedro. E quando ele se acende, ele afasta um pouco da terra para a gente pescar. Imagina o coração do homem, irmão, que achava que conhecia o mar, bem que um pouco era a sua profissão, ele não conhecia, mas muito menos do que o Senhor Jesus. Afasta um pouco da terra, tira o teu pensamento deste globo e vamos botar o pensamento para o céu. Se afasta um pouco da praia. E quando ele se afasta, Jesus diz: o quê? Eu vou primeiro alimentar esta multidão com alimento espiritual. Aí começa a pregar para todo aquele povo que estava na beira da praia. Depois que ele nos alimentou, irmão, alimentou o povo, disse: agora vamos para o mar alto para a gente pescar, porque eu agora estou contigo neste barco. Aí Pedro diz: mas Senhor, aleluia, eu conheço todo este mar, eu sou filho de pescador, meu pai tem me ensinado. Mas quando ele olha para os olhos de Jesus, porque a candeia do corpo são os olhos, e quando ele olha, ele vê: mas sob a tua palavra eu vou me afastar e vou lançar a rede. Aleluia, glória a Deus. E quando ele joga a rede, irmão, sempre o Senhor nos ordena lançar a rede do lado direito. Você nunca vai ver Jesus mandando você lançar a rede do lado esquerdo, porque ele está à direita de Deus. Ele é sempre do lado da direita, ou seja, ele é do lado do certo. E quando Pedro lança a rede, irmão, ele sente o peso. Aleluia. E quando ele sente o peso, talvez o coração de Pedro pensou que a rede tinha até enganchado. Mas quando ele começa a puxar, ele vê algo, ele sente algo se mexendo, e ele vê que tinha muito peixe, e ele faz sinal para os seus amigos, dizendo: se aproxima, porque a pesca hoje veio para todos. Quando a bênção de Deus chegar, irmão, na tua vida, saiba dividir com o teu próximo, porque Deus, ele vai te abençoar nessa terra. Aleluia. Observe que o Senhor estava plantando. Agora aqui é onde nós lemos, Jesus agora está também ensinando a ele ser humilde. Aleluia. E também ele amar, aleluia, o seu próximo. Observe que foi antes da Páscoa. Jesus, ele, aleluia, lavou, pegou uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés, irmão. Talvez ali tinha muitas pessoas ali, aleluia, ao redor vendo. Mas ele lava os pés de Judas, irmão. Observe ele lavando os pés de Judas, que ia lhe vender por 30 moedas de prata, porque hoje nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, o corpo e o sangue do Cordeiro Imaculado. Aleluia! Ele é santo, irmão, e ele lavou os pés, ensinando a gente ser humilde e não fazer a excepção de pessoas. Começa a lavar, e quando chega na hora de Pedro, ele já sentiu, disse: agora eu vou para este
E quando chega perto, olha, eu quero abrir parente para dizer: o Senhor, Ele vai, aleluia, salvar alguém da tua família. Ele vai entrar com providência, porque Ele é Deus e Ele prometeu e Ele vai cumprir. Aleluia. Aí quando lá chega no de Pedro, Pedro diz: Senhor, tu nunca vai me lavar os meus pés. Aleluia. Ele disse: olha, Senhor, disse para ele: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ele está dizendo assim: eu vou lavar os pés de vocês, para vocês agora aprender a caminhar, andar nas minhas pisaduras. Você vai sentir um pouco do peso que eu senti para libertar vocês. Eu vou ensinar vocês a caminhar. Você não pode agora escolher o caminho que vai andar. Eu vou ensinar o caminho que você vai trilhar. Está dizendo que você vai andar agora segundo a minha vontade, que primeiro é de Deus. Ele estava ali como um filho obediente, mas também como um Deus todo-poderoso. Aleluia. Aí Pedro diz: mas Senhor, aleluia, então lava a minha cabeça, lava meus pés, dá um banho no meu corpo todo. Ele disse: olha, Pedro, não necessita lavar, aleluia, senão os pés, porque do mais todo está limpo. Eu já conheço o teu coração e eu vejo aqui agora, vejo no meio e vejo no fim, que tu, Pedro, não tem como escapar do meu anzol. Tu é pescador, Pedro, tu pesca peixe, mas do meu anzol o mais fininho te fisgou, e tu não pode escapar das minhas mãos, porque eu vou operar um grande milagre na tua vida. Ele diz para Pedro: olha, Pedro, quando tu se converter, confirma lá aos teus irmãos. Era o processo da vida de Pedro, ou seja, a metanoia, Deus transformando o coração do homem, como aqui a nossa irmã Cessa, ela pregou aqui sobre Romanos capítulo 2, ele disse: eu vou transformar o teu coração, o teu pensamento agora vai ser pensamento de paz, porque Deus, Ele é o príncipe da paz. Por isso que tem que ter paz em nosso coração, porque nós somos filhos de Deus, nós somos príncipes e princesas aqui na terra. Você é filho de rei, tem dono. Observe que 21 de João, para encerrar, ele chega, ele nos 5 de Lucas, ele diz: olha, de agora em diante serás pescadores de homem. Mas em João 21, ele vai chamar o povo para pescar. E quando ele chama todos os discípulos da Natanael, que é de Canaã, chamou para pescar: vai, vamos contigo. Mas o Senhor apareceu na beira da praia. Quando ele estava pescando mais uma vez, não colheram nada a noite todinha. Aí chega de novo o Senhor e disse: olha, amigo, traz alguma coisa que tu apanhasse. Pescaram alguma coisa, não pegamos nada. Mas Pedro não estava conhecendo, irmão, quem era, que era o Senhor, aleluia, que estava ali na beira da praia. Mas João, que estava aproximado do mestre, disse: é o Senhor. Ele conhece. Quando você